Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no ar com o programa Luz na Penumbra e juntos vamos estudar O Livro dos Médiuns de Allan Kardec com ele, Paulo Renato. Deus nos abençoe. Maria de Fátima Miranda. Jesus nos conduza. E o Pablo nas carrapetas, que de vez em quando travam, mas o Paulo Renato fez uma reza forte aqui e liberou as carrapetas do Pablo, e vamos torcer que elas continuem funcionando. Vamos juntos dar continuidade. Pegue seu Livro dos Médiuns, primeira parte, capítulo 3 do Método, item 21, já lemos aí o primeiro parágrafo. Vamos agora ao segundo parágrafo, onde Allan Kardec vai dizer o seguinte: assim sendo, falando ainda sobre os materialistas, né? Um materialista por sistema e aquele que é por falta de algo melhor, de uma explicação racional. Então ele diz o seguinte, que assim sendo, se lhes apresentardes alguma coisa racional, aceitam-no pressurosos. Esses, pois, nos podem compreender, visto que estarem mais perto de nós do que, por certo, eles próprios julgam. Onde é que vocês pararam aí no programa da semana passada? Lemos o 21, hoje 22. Então, recapitulamos aí o 21 e vamos agora ao item 22. Quando Allan Kardec diz o seguinte: ao lado dos materialistas propriamente ditos, há uma terceira classe de incrédulos que, embora espiritualistas, pelo menos de nome, são tão refratários quanto aqueles. Referimo-nos aos incrédulos de má vontade. A esses muito aborreceria o terem de crer, porque isso lhes perturbaria a quietude nos gozos materiais. Temem deparar com a condenação de suas ambições, de seu egoísmo e das vaidades humanas com que se deliciam. Fecham os olhos para não ver e tapam os ouvidos para não ouvir. Lamentá-los é tudo o que se pode fazer. Maria de Fátima Miranda, então, são aqueles que são incrédulos por má vontade. Eles sabem que existe a alma, que eles próprios são uma alma, que sobrevive à morte do corpo, mas é melhor deixar isso quieto, porque eu não estou a fim de mudar a minha maneira de ser. E se eu admitir que eu acredito nisso, eu estou assinando minha própria condenação. Está negando a si mesmo e já está se condenando. Não é? Está negando a si mesmo, porque ninguém foge de si mesmo, sabe, sente-se uma alma, sabe que é um espírito, reconhece a existência do espírito, mas, por conveniência, prefere as coisas da matéria, então faz de conta que tudo é matéria. Eu imagino como é que vai se encontrar na espiritualidade diante da própria emoção e do que ele carrega. E aí, Paulo Renato, Kardec diz que com esses não tem muito o que fazer. Lamentá-los é tudo que se pode fazer. Nós lembramos. Às vezes as pessoas pensam, Renato, que a gente tem que convencer o outro, custe o que custar. Isso é um erro grave. E o próprio Kardec coloca aqui que quando a pessoa não quer, a gente tem que respeitar. E ele termina a frase aqui, o parágrafo, dizendo que lamentá-los é tudo que se pode fazer. Isso, nós temos que todos nós nos lembrarmos das nossas responsabilidades, digamos, das nossas missões. Nenhum de nós reencarna com o objetivo de convencer, de mudar a pessoa por dentro, o outro por dentro. Nosso compromisso maior e único é conosco mesmos, em primeiro lugar. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala sobre o dever, acho que é no capítulo 17, item 3, talvez, ele fala justamente isso, que é a obrigação primeira da criatura, em primeiro lugar, repetindo, para consigo mesmo e depois para com o seu próximo. Quer dizer, nós reencarnamos com obrigações primeiras para conosco mesmo.
O outro nós colaboramos, e isso reciprocamente, com a sua melhoria na medida da nossa própria melhoria. Porque se focalizarmos a nossa atenção exclusivamente no outro, esqueceremos daquilo que nos dá, dos objetivos que nos trouxeram à existência, a reencarnação. Nos esqueceremos das nossas próprias necessidades. Quando Jesus recomenda aos apóstolos que não fossem ter com os gentios, isso também está no Evangelho segundo o Espiritismo, ele, na verdade, estava protegendo os apóstolos para que eles não fossem insistir em pontos, digamos, de convicção, que os chamados gentios não se interessavam. Eles já tinham seus próprios valores, viviam pacificamente com seus valores, distorcidos do cristianismo ou não, mas viviam confortável com aqueles valores, não tinham, em termos de coletividade, necessidade de valores outros. Então Jesus fala para os apóstolos que eles deveriam antes buscar as ovelhas desgarradas de Israel, aqueles que aguardavam, né, serem convocados na medida da sua necessidade de capacidade de compreensão, mas serem convocados ao cristianismo nascente. Quer dizer, assim somos nós, devemos falar aos de boa vontade, aos que querem pelo menos ouvir, aos que se predispõem a ouvir, não necessariamente a se convencer, mas a ouvir, né? Porque existem pessoas que, como você falou e aqui consta, que não querem nem ouvir, porque a mensagem às vezes fere o seu interesse pessoal, o seu interesse particular. Então devemos desdobrar os nossos recursos, nossa atenção, realmente para aqueles que buscam ou que estão dispostos a pensar a vida de uma forma diferente. E aí, Maria de Fátima? Não, é isso mesmo. Não tem nada a acrescentar. Então vamos dando sequência aqui, vamos avançando no nosso estudo, Livro dos Médiuns, capítulo 3, do método, agora no item 23, né? Programados na penumbra, comigo Eduardo Araújo, Maria de Fátima Miranda e o Paulo Renato. No item 23 do capítulo 3, diz Allan Kardec: apenas por não deixar de mencioná-la, falamos de uma quarta categoria, a que chamaremos de incrédulos por interesse ou má fé. Os que a compõem sabem muito bem o que devem pensar do espiritismo, mas ostensivamente o condenam por motivos de interesse pessoal. Não há o que dizer deles, como não há com eles o que fazer. Se o materialista puro se engana, ele tem pelo menos a desculpa da boa-fé. Possível será desenganá-lo, provando-se-lhe o erro em que labora. No outro, há uma determinação assentada, contra a qual todos os argumentos irão chocar-se em vão. O tempo se encarregará de lhes abrir os olhos e de lhes mostrar, quiçá à custa própria, onde estavam seus verdadeiros interesses, porquanto, não podendo impedir que a verdade se expanda, ele será arrastado pela torrente, bem como os interesses que julgava salvaguardar. E aí, Paulo Renato, é aquela pessoa que se diz materialista, mas ele sabe muito bem da realidade, só que essa realidade espiritual não o interessa. Ele prefere manter as pessoas na ignorância por interesse próprio e muitas vezes interesses escusos. Isso é verdade. O próprio Allan Kardec diz que o interesse pessoal, em O Livro dos Espíritos, o interesse pessoal é que muitas vezes nos fixa o pé onde já deveríamos ter tirado. Né? Então, esses realmente só aguardando o tempo, e nós, com certeza, sob muitos aspectos, também nos encontramos dentro dessa situação. Muitas coisas da nossa vida diária nós preferimos não crer ou não crer da forma como deveríamos crer. Então, mas de qualquer maneira, no nosso passado não muito distante, em termos de reencarnação, nós também agíamos assim, pensávamos assim e queríamos assim, né? Que a vida não fosse como ela é, que a vida fosse como nós
gostaríamos que ela fosse, né? Então muitos se comprazem atualmente, momentaneamente, na ideia de que a morte vai encerrar a vida e todas as suas consequências. É confortável para muita gente esse tipo de ideia, porque não há consequências, não há responsabilidades a serem cobradas depois da morte, daquilo que conhecemos como morte. Mas a vida é o que repetimos, independente dos nossos caprichos e dos nossos interesses, né? Queremos muitas vezes colocar a vida na nossa própria moldura, com os nossos próprios argumentos, acreditando que ela vai deixar de ser o que é para atender aos nossos valores de momento. Mas, como diz o Espírito Emmanuel, por mais dócil seja o sonho, será fatal o acordar. Então todos nós, os que cremos e os que não cremos, como dizia Paulo de Tarso, ressuscitaremos, né? Então Paulo dizia que nem todos dormiremos, mas todos seremos ressuscitados. Então todos nós ressuscitaremos nesse sentido de tomar esclarecimento, ciência da vida e nos comportarmos como tal, segundo esses conhecimentos. Miranda? É a conveniência, né? É semelhante ao item anterior. Mas ninguém vai iludir a si mesmo. E ainda vai ficar com a responsabilidade pelo que poderia ter feito de bom. Porque não fazer o bem, deixar de fazer o bem quando pode fazer já é um grande mal. Né? Então se sabe da realidade e se nega a colaborar com ela por qualquer conveniência, é um comprometimento. Aqui na questão 895, como nós falávamos, Kardec perguntou: postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém pode se equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. Frequentemente as qualidades morais são como num objeto de cobre, a douradura, que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo homem de bem, mas essas qualidades, conquanto assinarem um progresso, nem sempre suportam certas provas, e às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. Então tem muita gente, como Miranda sempre ressalta, que tem atitudes que nós chamaríamos de atitudes religiosas, né, que caberiam a um religioso, mas elas são avessas à religião em si mesma, porque a religião, como nós falávamos, traz a noção de responsabilidade de causa e efeito. E às vezes a pessoa não está interessada muito na lei de Deus, na lei de causa e efeito, porque ela é muito abrangente. No livro Bem-aventurados os Simples, tem uma mensagem lá, acho que é o Espírito Valério, tem uma mensagem lá que fala sobre a frente dos superiores, daquela senhora muito boa, dócil lá na instituição, muito prestativa, e que quando chamada a atenção pela supervisora, ela não gostou muito e disse que a representaria junto à direção da instituição. Então nós somos assim, né? Queremos ver e fazer da vida aquilo que nós consideramos que deva ser feito. E tudo que venha em contrário a gente quer representar junto à instituição, reclamar. Né? Então a gente às vezes se volta contra a pessoa que vem falar de causa e efeito, de responsabilidade no pensar, no falar e no agir, e porque a pessoa acredita que as ações dela já são boas o suficiente, que ela não precisa dar contas de ninguém sobre os seus atos, que afinal de contas a vida não é aquilo que nós apregoamos. E em parte tem razão, porque a vida nunca é aquilo que nós apregoamos, é muito mais ampla, muito mais profunda, e nós só estamos numa pálida visão pessoal da vida. Mas devemos nos respeitar uns aos outros dentro do interesse pessoal, porque na verdade os Espíritos dizem para nós que Deus não usa de qualquer outro constrangimento para nossa educação e reeducação,
senão o tempo. O tempo que às vezes a gente quer matar é o nosso e será sempre o nosso eterno educador com os elementos que Deus lhe agrega. Então, se não nos renovarmos hoje, como propõe o próprio Paulo de Tarso, transformai pela renovação do vosso entendimento, dizia, repetindo Jesus, o tempo se encarregará de dissolver todas as nossas má vontades e nos colocar na estrada correta, com mais embaraço, mais dificuldade pela resistência que causamos, mas todos nós pisaremos a mesma estrada, né? Alguns em pontos diferentes do outro, com resistências a avançar, outros com mais facilidade, mas acreditando ou não nessa verdade, o espírito sempre estará nesse processo de aprendizado, de ir e voltar por o mundo espiritual e de lá retornar, porque assim determina as leis de Deus. Você que está chegando aí agora, está meio perdido, o programa é o Luz na Penumbra, com o estudo do Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Estamos no capítulo 3 do Método. Lemos aí o item 22, tá? E agora vamos ler o item 23. Eu sou o Eduardo Araújo, estou aqui na companhia de Maria de Fátima Miranda e do Paulo Renato. Então, dando a sequência aqui, Kardec diz: apenas por não deixar de mencioná-la, falaremos de uma quarta... Essa a gente já falou? Uhum. Já, não, então agora é o 24, não é isso? Uhum. Deixa eu ver aqui. É o 24. Nós lemos o 23, agora vamos para o 24. Então, corrigindo, capítulo 3, item 24, aqui na sequência. Além dessas diversas categorias de opositores, né, dos materialistas, e aí Kardec trouxe 4 categorias, muitos há de uma infinidade de matizes, entre os quais se podem incluir os incrédulos por pusilanimidade, né, que terão coragem quando virem que os outros não se queimam, é aquelas pessoas que têm medo mesmo de tudo, os incrédulos por escrúpulos religiosos, aos quais um estudo esclarecido ensinará que o Espiritismo repousa sobre as bases fundamentais da religião e respeita todas as crenças, que um de seus efeitos é incutir sentimentos religiosos nos que os não possuem, fortalecê-lo nos que os tenham vacilantes. Depois vêm os incrédulos por orgulho e por espírito de contradição, por negligência e por leviandade. Maria de Fátima Miranda. Pois é, ele está aí dizendo aqui, né? Que são aqueles que se recusam a admitir determinada coisa, mas quando vê que todos concordaram, aí ele vai junto, é o pusilânime, né? Depois vem os incrédulos por escrúpulos religiosos. São aquelas os preconceitos. Esses escrúpulos aqui são os preconceitos, as ideias falsamente concebidas, e a pessoa fica sem querer sair da caixinha. Então, mas chega uma hora que a própria vida, eu acho que é nesses momentos assim, eu acho não. Os espíritos dizem que é nesses momentos que certos fenômenos acontecem para chamar a atenção. Não é que eles vão convertê-los, mas para dar uma sacudida, chamar a atenção. É uma tentativa de despertar, né? Nem todos conseguem. Infelizmente a gente sempre fala de dor, né? As pessoas até falam, os espíritas cultuam a dor, né? Os espíritas não cultuamos a dor. A doutrina espírita nos ajuda a compreendê-la. E como falamos da questão da nossa realidade espiritual e da nossa necessidade de progresso, porque assim estabelece a lei de Deus, muitas vezes quando somos muito rebeldes a essa mudança para melhor, porque nos acomodamos aos nossos pontos de vista, muitas vezes só refletimos bem numa situação de enfermidade que nos constrange de alguma forma a pensar mais seriamente sobre a vida. Aquelas enfermidades longas e às vezes dolorosas, solitárias, elas que às vezes, devido à nossa rebeldia, são as nossas melhores conselheiras, né? Ali nós pensamos sobre a nossa vida pregressa, sobre as nossas ações, sobre os nossos sims, os nossos nãos, né? Sobre a maneira como tratamos ou destratamos as pessoas.
e naquela possibilidade da morte, né, a gente faz uma avaliação mais justa, muitas vezes, geralmente, nós fazemos uma avaliação mais justa do valor da vida, né? E pensamos naquele momento, ao menos naquele leito de enfermidade, pensamos quão poderia ter sido diferente a nossa vivência na Terra, mesmo com aqueles que nos contrariavam, que nos magoavam, que faziam questão de nos causar algum dissabor. Então, naquele momento, nós pensamos, poxa, naquele dia, em tal situação, eu poderia ter fingido que não vi, poderia ter fingido que não ouvi ou que não entendi aquela ofensa. Como dizia Chico Xavier, certa feita, que orava pedindo a Deus que o auxiliasse a não ver o olhar de desdém no semelhante. Porque esse olhar, muitas das vezes, para nós, causa determinadas reações negativas em relação ao outro. E, em primeiro lugar, em relação a nós mesmos. Já nos tira de uma sintonia boa, né? Então é preferível não ver ou fingir que não viu, porque a gente atenua dificuldades possíveis. Então, às vezes, nós temos como bênção, embora naturalmente nenhum de nós gosta disso, mas as leis de Deus são sábias, devemos nos ajustar a ela, mas às vezes diante de uma rebeldia, de um não persistente, Deus nos dá esse benefício, numa visão espiritual, nos dá o benefício de uma doença ou de uma solidão prolongada. Então a gente muitas vezes só somos levados a refletir melhor sobre as nossas crenças diante de situações que realmente nos afligem. Naquele livro, eu acho que é Ave Cristo, sempre me enrolo nesses livros, né? Mas que temos a situação lá de Quinto Celso e Tassiano, né? Quinto Celso era cristão e o Tassiano era um romano, não admitia as ideias cristãs. Mas ele foi constrangido por questões ali à sua vontade, foi constrangido a estar no circo junto com os cristãos. E iam ser queimados ali, outros entregues às feras. Então, naquele momento ali de dor, de dificuldade, em que ele se considerava injustiçado, ele olhou em torno, aquele povo todo pedindo os sacrifícios, né? E ele lembrou dos deuses, daquelas estátuas, e ele viu quanto era frágil a crença dele. E tal crença que o sustentou por muito tempo e fez com que ele cometesse muitas atrocidades. Então, quer dizer, ele só foi levado a refletir melhor sobre a própria crença em que ele baseava a vida dele, as convicções, numa situação de início de morte, né? Quase morte. Porque logo depois ele morreu ali na arena, né? Então, nós não somos cultivadores do sofrimento, da dor, mas a vida, todos nós temos que admitir isso, a vida tem nos ensinado muito mais pela dor, pelo sofrimento, do que pela palavra, porque quantas vezes nós, os cristãos de todas as denominações cristãs, quantas vezes escutamos a pregação do padre, do pastor, né, de um amigo mais achegado à religião e não demos atenção. Muitos dizem que a religião é para pessoas sem ocupação, né? Falar religião é para as pessoas mais velhas, né? Que a vida já passou para elas, então se apega à religião. Então as desculpas para não aceitar a religião ou a maneira de ou rever as suas afirmações religiosas, as desculpas são várias, né? Mas aí a vida aí, entendendo as leis de Deus, sempre acha o melhor meio de nos convencer a pensar sobre aquilo que nós já acreditávamos, sobre aquilo que nós já possuímos de convicção. E isso em tudo, né? Isso em tudo. Nas próprias relações. Quantas vezes a gente só é buscado a pensar, a repensar numa situação de amizade, quando às vezes a gente é ferido por um amigo. Então são tantas coisas, tantos aprendizados, que só a bênção de Deus mesmo para nós.
Que Jesus nos guarde, a hora já passou ali, que o Pablo possa nos socorrer. Que Jesus nos conduza. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, meus irmãos, muita paz. É muito bom estar com vocês de novo para podermos continuar a estudar a Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira, assessorado pelo nosso irmão Pablo, né, que faz com que tudo isso que nós fazemos aqui funcione e muito bem. Bom, Astênio, estamos juntos novamente, né? Vamos lá. Já uma outra análise isso, dentro do... Já é fevereiro, né? Ainda estamos em fevereiro, né? Né? Então, em fevereiro de 1858, nós vamos pegar hoje o título, né, que Kardec dá de Conversas de Além-Túmulo. E o subtítulo dentro de Conversas de Além-Túmulo, para hoje, é Senhorita Claire D. Evocação, né? Então esse foi o subtítulo. E aí Kardec começa o tema com uma nota, né, dizendo assim: a senhorita Claire D., interessante mocinha, morta em 1850, aos 13 anos, desde então ficou como gênio da família, na qual é evocada com frequência, e a qual deu um grande número de comunicações do mais alto interesse. A conversa que relataremos a seguir ocorreu entre nós no dia 12 de janeiro de 1857, por intermédio de seu irmão médium. Então a gente verifica que em janeiro de 1857, Kardec ainda não tinha publicado o Livro dos Espíritos, né, que foi publicado só em abril de 1857, mas ele já estava pesquisando. E nesse caso aqui, ele mesmo esteve com a família da senhorita Claire, né, Claire D., e o irmão dela, que era médium, recebia as mensagens dessa senhorita. Agora, não sei se vocês observaram que o Kardec fala assim, desde 13 anos, quando ela desencarnou, ela ficou como gênio da família, ou seja, ela se comunicava permanentemente junto à família. Nesse caso, parece um caso meio raro, ela tinha autorização para se comunicar de modo permanente com a família, né? Entendi. Então, assim, na qual é evocada com frequência. Então ela era evocada. Ela não se manifestava espontaneamente na família. Evocada com frequência e a qual deu um grande número de comunicações. Quer dizer, parecia aquele tipo de família que tudo queria consultar os espíritos. E a pobre da Cléria... Os oráculos. Os oráculos, né? E a menina não conseguia viver no plano espiritual, né? Tinha que continuar cuidando desses marmanjos aqui na Terra. É verdade. Bom, então, Kardec diz que, nesse momento, ele conversou com ela por intermédio do irmão dela, que era médium. Né? Então ele se dirige a Claire dizendo o seguinte: tendes uma lembrança precisa de vossa existência corporal? Kardec está se referindo aqui da existência corporal em que ela foi Claire. Tá? E ela responde o seguinte: as respostas delas eram assim, meio filosóficas, tá? Embora tenha desencarnado com 13 anos, né, não são aquelas respostas simples de entender, não. Ela disse assim, o espírito vê o presente, o passado e um pouco do futuro, conforme sua perfeição e sua proximidade de Deus. Notemos que a pergunta feita por Kardec foi:
tendes uma lembrança precisa de vossa existência corporal, né, em verdade, da última existência corporal, né? Ela fala, o espírito vê o presente, o passado, então se ele vê o passado, ele vê a última existência corporal dele, ou até existências anteriores. Mas é interessante que ela fala assim, vê também um pouco do futuro, né? Então o espírito pode ver também um pouco do futuro, conforme sua perfeição e sua proximidade de Deus. A proximidade de Deus, nós já aprendemos com o próprio Cristo no Sermão do Monte, depende da pureza do nosso coração, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, ela, numa grande síntese, está dizendo que na medida em que nós vamos nos tornando criaturas, espíritos mais puros, mais nós vamos ter capacidade de ver o presente, o passado e até o futuro. Isso. Né? E quanto menos evoluídos nós somos, menos nós somos capazes de ver isso tudo. E, obviamente, com muito mais razão, menos somos capazes de ver o futuro. Sim. Daí perguntaram ao espírito zombeteiro sobre o futuro, ele vai responder qualquer coisa, porque ele não consegue ver nada. E, né? Realmente, eles respondem coisas que nos interessam. Sim, para nos agradar. Para nos agradar. E a gente acha que aquilo é a verdade. Então, ficamos aí envolvidos. Aí Kardec, continuando na conversa com esse espírito que desencarnou com 13 anos de idade, falou, essa condição de perfeição é relativa apenas ao futuro ou se refere igualmente ao presente e ao passado? Kardec era, nossa senhora, espetáculo, né? Porque ele sabia que ele estava se referindo, ele estava se comunicando com um espírito que tinha desencarnado com 13 anos de idade, né? Teoricamente, se tivesse permanecido na espiritualidade, né, e ela desencarnou em 1850, ele estava conversando com ela em 1857, então tinha 7 anos que ela tinha desencarnado, né? Então, quando ela diz que o espírito vê o presente, o passado e um pouco do futuro, conforme sua perfeição e sua proximidade de Deus, Kardec quer saber se essa perfeição ela está mais relacionada a ver o futuro do que o presente e o passado. Né? De repente o presente e o passado estaria ao alcance de qualquer um, mas o futuro não. Kardec deu uma provocada para ela esclarecer melhor esse negócio. Né? Então ele falou assim, condição de perfeição, essa condição de perfeição é relativa apenas ao futuro ou se refere igualmente ao presente e ao passado? Aí ela responde, o espírito vê o futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus. Bastante lógico ela está colocando, né? Então, quanto mais perfeito esse espírito mais oportunidade dele visualizar a frente. É como se fosse um poder que Deus vai te dando na medida em que você vai progredindo, porque sabe que você vai fazer bom uso, né? Então, o espírito vê o futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus. Depois da morte, a alma vê e abarca de relance todas as suas passadas migrações. Então, para ter essa visão do passado, em princípio, independe da aproximação de Deus, né? Que ela faz o espírito ver o futuro mais claramente, então está dando um reforço na questão do futuro, à medida que se aproxima de Deus. Depois da morte, a alma, independentemente da perfeição, né? A alma abarca de relance todas as suas passadas migrações, mas não pode ver o que Deus lhe prepara, quer dizer, o futuro. Para isso é preciso que esteja inteiramente em Deus, desde muitas existências. Então, que já esteja fazendo progresso há muito tempo. Obviamente que quando ela fala assim que a alma vê todas as suas passadas migrações, deve ter sido uma experiência dela, de ela ter visto várias existências anteriores, porque não é o normal. O normal de um espírito com deficiência evolutiva não consegue ver, consegue no máximo se lembrar da última existência. É verdade, né? Até porque também ela teve uma existência terrena curta, 13 anos só, né? Então, isso, dentro daquilo que nós já estudamos, da doutrina, significa que ela precisava só, pelo menos naquele momento, com aquela família, só de 13 anos para ficar na Terra, para, vamos dizer assim, galgar algo melhor. Né? Pode ser em função disso que ela já esteja num patamar em que ela, sim, alcançou e começa a ver coisas à frente, porque era um espírito, vamos dizer, melhor. Provavelmente o papel dela junto àquela família era exatamente despertar
o interesse da família nas questões espirituais. Isso né? aí, então, como muito provavelmente ela sempre foi uma menina especial, a perda dela tocou muito a família. Né? Sim, muito jovem, né? Isso. Tanto é que a família a consultava depois dela desencarnada. Se ela fosse uma pessoa tola, ninguém iria querer consultá-la. Bom, aí Kardec continua a pergunta: sabeis em que época reencarnareis? Aí ela responde, em 10 ou 100 anos, ou seja... tá naquela faixa. Ou seja, a qualquer momento, né? É verdade. E até porque, como se sabe, o tempo para os espíritos não tem... completamente diferente não tem mesmo nosso significado para a gente, Exatamente. né? Aí Kardec continua, será na Terra ou em outro mundo? Obviamente que Kardec não fazia pergunta sem sentido. Então ele sabia que qualquer um de nós poderia reencarnar em outro mundo. Né? Isso aí. Porque senão a gente fica com aquela velha e equivocada ideia de que nós somos filhos da Terra e que teremos que reencarnar na Terra. Sempre na Terra, até que a Terra modifique. Está aí como exemplo o nosso... Adolfo Bezerra de Menezes, né? Sim. Que já está livre. Uhum. Ele optou por ficar na Terra. Sim. Mas Celina avisou a ele, ó, a mãe de Jesus mandou dizer a você que você é livre para escolher qualquer outro local, outro astro. Não precisa ser na Terra. Mas ele optou. E estudando a doutrina espírita, né, se você estudar o céu e o inferno, você vai ver alguns outros casos de pessoas que desencarnaram e não voltaram mais para a Terra, foram para outros mundos. E aqui na Revista Espírita está cheio desses casos. Né? A gente ainda vai ter, se a gente continuar encarnado, a gente ainda vai ter um monte de oportunidades. Não é verdade? E as migrações, né? Isso. Que está lá nos livros iniciais de Chico, né? Falando sobre as migrações de espíritos para cá para nos ajudar a evoluir. Sim, e independentemente desses grandes momentos, né, de migrações, são as migrações corriqueiras, diárias. Né? Então, quando Jesus dizia que na casa do meu pai há muitas moradas, Exatamente. Ele não ia gastar tempo ensinando isso se essas moradas não estivessem com as portas fechadas. Né? Então, há muitas moradas dizendo assim, olha, você escolhe. Agora, obviamente, se você agir bem, você tem uma morada melhor. Verdade, verdade, perfeito. Então, será na Terra ou em outro mundo? Ela responde num outro. Então ela já sabia que ela iria reencarnar, mas não reencarnaria na Terra. Né? Kardec faz outra pergunta. Em relação à Terra, o mundo para onde ireis terá condições melhores, iguais ou inferiores? Então, mais uma vez, a gente aprendendo com Kardec. Inteligente. Mas aprendendo com Kardec, ela pode ir para outro mundo, mas não necessariamente para um mundo mais evoluído. A resposta: muito melhores que as da Terra. Lá se é feliz. Né? Então, dentro daquela categoria dos mundos primitivos, etc., ela iria não para um mundo perfeito, né? Mas para um mundo feliz. Né? Que para a gente basta, né? Não é verdade? Bom, prossegue Kardec. Visto que estais aqui entre nós, ocupais um lugar determinado, qual é? Então, ele quer saber assim, aonde que ela está fisicamente, entre aspas, né? Ali dentro daquela sala. Né? Resposta dela: estou com aparência etérea. A gente nota claramente pelo conteúdo, pelo contexto, que quando essa aparência etérea que ela fala, ela está se referindo ao perispírito. Então, ela está ali com a aparência etérea dela. Sim. Então, assim, estou com aparência etérea. Posso dizer que meu espírito, propriamente dito, questão profunda essa, né? Porque a aparência etérea é uma coisa, o espírito propriamente dito é outra coisa. Perfeito. Perispírito é apenas um revestimento do espírito. É uma maquiagem. Isso. E como ela já, ao que tudo indica, já era um espírito de um bom grau evolutivo, ela já percebia a diferença entre a aparência etérea, que era o perispírito, e a própria essência, que era o espírito. Né? Então, assim, estou com a aparência etérea. Posso dizer que meu espírito, propriamente dito, estende-se muito mais longe. Então, como se assim, olha, a minha aparência etérea está aqui, ocupando um determinado espaço, né, aqui. Mas como espírito, eu estou em qualquer lugar. Com né? certeza. Vejo muitas coisas e me transporto para bem longe daqui, com a rapidez do pensamento. Minha aparência está à direita de meu irmão e guia-lhe o braço. Então, o perispírito está à direita do irmão e movimentando o braço do irmão. Psicografando. Né? Que o irmão está psicografando.
outra questão. O corpo etéreo de que estais revestida, observemos que ela fala de aparência etérea, Kardec já conclui que é o corpo etéreo, né, ou perispírito, e já parte desse pressuposto. Né? O corpo etéreo de que estais revestida vos permite experimentar sensações físicas, como o calor e o frio, por exemplo. Kardec, como um grande pesquisador, ele perguntava ao espírito de qualquer grau evolutivo as mesmas coisas, né, porque ele tinha que ter certeza, né, a respeito disso. Estava sondando, né? Isso. Então, perguntando se com esse corpo etéreo, se ela podia experimentar sensações físicas, como o calor ou o frio, por exemplo. Ela fala assim, quando eu me lembro muito de meu corpo, do corpo físico, né, sinto uma espécie de impressão, como quando se tira um manto e se fica com a sensação de ainda estar com ele por algum tempo. É muito interessante, Astênio, o que você está falando, né? Quer dizer, que esse espírito está respondendo a ele, porque é isso que acontece, né? Eu vou dar um exemplo assim mais baseado na informação dela, né? Que a gente vê que ela é um espírito que está num grau evolutivo muito bom. Sim. E aí eu me lembro quando perguntaram a Chico, né, com relação à cremação, né, do corpo. E aí Emmanuel fala que deve-se esperar pelo menos 72 horas para que isso fosse feito. Por quê? Porque se o indivíduo é muito apegado à área material, quando ele é colocado para ser cremado, ele sofre as impressões, foi o termo que ela usou, né? Sim. Que ele está sendo queimado vivo. Sim. Porque ele é muito apegado. Então, 72 horas é um tempo, apesar de ser pequeno, relativo para que os espíritos possam desatar as malhas, né, da cremação, para que ele sinta pelo menos menos. Reduzir o reflexo do corpo. Isso, porque o que a gente acontece sente, com o corpo. São as impressões. E ela falou perfeito, né? Dentro daquilo que a doutrina fala. Aí Kardec diz então, acabais de dizer que podeis transportar-vos com a rapidez do pensamento. O pensamento, olha a alta questão, o alcance filosófico disso daqui, né? Acabais de dizer que podeis transportar-vos com a rapidez do pensamento. O pensamento não é a própria alma que se desprende de seu envoltório? Não é? Aí ela só responde sim, aqui ela não pôde ir mais além, né? Então, repetindo a pergunta, acabais de dizer que podeis transportar-vos com a rapidez do pensamento. O pensamento não é a própria alma que se desprende do seu envoltório? Ela simplesmente responde sim, talvez porque seja uma questão muito complicada para desenvolver mais, né? Exatamente. Aí Kardec continua, Kardec não ficava, não estava nunca satisfeito? Não, ele quer saber. Ele fala assim, quando o vosso pensamento se transporta, não adiantou ela dizer apenas sim, né? Ele fala assim, quando o vosso pensamento se transporta para algum lugar, como se dá a separação de vossa alma? Gente, dá para a gente passar o dia inteiro pensando sobre isso daqui. Né? Porque ele fala assim, tem o perispírito, e aí tem a alma em si, ou o espírito em si. Aí ele disse, esse espírito em si é que se transporta com a velocidade do pensamento. Aí ele fala assim, quando o vosso pensamento se transporta para algum lugar, porque aí o vosso pensamento considerando ser o pensamento a própria alma. Sim. A gente tem que ligar essa pergunta à pergunta anterior, em que ela respondeu sim. Né? Ele fala, o pensamento não é a própria alma? Ela diz sim. Ele fala, quando o vosso pensamento se transforma para algum lugar, se transporta para algum lugar, como se dá a separação de vossa alma? Né? Separação da alma daquela aparência, do perispírito. Aí ela fala assim, ó, a aparência se desvanece. O pensamento segue sozinho. Por isso que eu falei que era de alto alcance filosófico a questão, né? E isso aqui dá para a gente, se a gente continuar pensando sobre isso daqui, dá para a gente entender uma série de coisas. A gente verifica, por exemplo, no livro Nosso Lar, do André Luiz, que André Luiz, já depois de um bom aprendizado, né? Ainda no seu início de trabalho no hospital, né? Mas já não mais como um simples enfermeiro, ele recebe a autorização para ir visitar a mãe numa esfera superior. E ele relata que ele deixou o perispírito, essa aparência, ali
Que chumba, né? Isso. Chumba. Então, o perispírito estava lá em nosso lar. Mas ele foi visitar a mãe. Entendeu? Como é que a gente entende ligando o nosso lar, né, com isso daqui? Então, quer dizer, o perispírito pode ficar liberado num determinado momento e o espírito se desloca. Não seria o mesmo? Eu acho que o que você falou é fantástico, porque é filosofal. Sim. Seria o mesmo que quando nós, que ainda estamos encarnados, dormimos, né, o nosso espírito se desloca. Sim, mas né? acompanhado do perispírito. Sim. No caso do André Luiz já era o perispírito que ficou. O perispírito ficou aonde ele estava. Sim, né? Mas o espírito prosseguiu para outro plano. Mas o espírito se deslocou. Mais hétero, né? Mais hétero, muito provavelmente, e obviamente que em doutrina espírita a Kardec se limitou a cuidar do perispírito, mas aprende-se em outros estudos, né, que existem corpos espirituais. Isso. Né, mais etéreos. São camadas. Isso, né? Então pode ter prosseguido com outro corpo espiritual, né? Sim. Então vamos voltar aqui que o nosso tempo corre, né? A gente fica envolvido. Então ele fala assim, quando o vosso pensamento se transporta para algum lugar, como se dá a separação da vossa alma? Ela diz, a aparência se desvanece, o pensamento segue sozinho, ou seja, a alma segue sozinho, né? Pois uma faculdade, aí Kardec pergunta, pois uma faculdade que se destaca, onde fica o restante? Né? Ou seja, o restante seria essa própria aparência, o perispírito, sim. Onde fica? Aí ela só responde o seguinte, a forma não é o ser, a forma é o perispírito, a forma não é o ser, então o ser não depende necessariamente da forma. Sim. Né? Ele pode se deslocar sem a forma. Tanto né? é que ele pode moldar, por exemplo, eu quero que você desencarnou, mas eu não quero que você saiba que sou eu, o Amaury. Uhum. E aí eu me modifico na aparência espiritual para você me ver, mas não me reconhecendo como um amigo. Sim, isso é porque o espírito é extremamente elástico, né? Exatamente. Essa coisa toda. Aí Kardec, ele pergunta o seguinte, mas como age esse pensamento? Então, uma vez que esse pensamento está livre, independentemente do perispírito, sim. Fala assim, mas como age esse pensamento? Não agirá sempre por intermédio da matéria? Porque era isso que Kardec tinha aprendido até então, né? Ele não precisa sempre da matéria, ainda que seja a matéria perispiritual, para poder agir, né? Esse pensamento pode agir se ele não tiver acompanhado de uma matéria. Ela responde não. Olha. Então isso era novo para o próprio Kardec, entendeu? Sim. Aí ele pergunta, quando vossa faculdade de pensar se destaca, quer dizer, o espírito em si, ele entrou na linha dela, já que ela estava chamando de pensamento e tal, ele fala, quando a vossa faculdade de pensar se destaca, não agis então por intermédio da matéria. A gente observa que a insistência do Kardec é porque ela estava trazendo algo de novo, né? Sim. Ela diz assim, ela dá uma resposta filosófica também, a sombra se dissipa, reproduz-se onde o pensamento a guia, né? Então ela está trazendo uma informação que nós devemos somar a uma série de outras informações, né, da doutrina espírita para poder compreender, mas de qualquer forma ela está agregando alguma coisa, que não necessariamente o ser pensante, o pensamento, tem que estar acompanhado de algo material para poder se deslocar, essa coisa toda. Porque o perispírito praticamente é uma coisa quase não totalmente material, mas também tem formato material. Isso. Como a gente está no finalzinho do tempo da gente, deixa eu só ler direto o restante das respostas aqui, e depois a gente vai entrar no outro tema, né? Senão vai ficar perdido aqui, né? Então, sobre as conversas de além-túmulo, Kardec continua dizendo assim, visto que só tinhas 13 anos quando morrestes, como se explica que podeis nos dar sobre perguntas tão abstratas, respostas que estão fora do alcance de uma criança de vossa idade? Sim. Ela responde, minha alma é tão antiga. Podeis citar-nos, entre vossas existências anteriores, uma das que mais elevaram os vossos conhecimentos? Ela responde, estive no corpo de um homem, que tornei virtuoso. Após sua morte, estive no corpo de uma menina, cujo semblante retratava a própria alma. Deus me recompensa. A nós poderia ser concedido vos vir aqui, tal qual estáis atualmente? Ela diz, a vós poderia.
né, da Kardec, né? Sim. Como poderíamos, depende de nós, de vós ou de pessoas mais íntimas? Ela de vós, do próprio Kardec. Que condições deveríamos satisfazer para isso? Foi a última pergunta que Kardec fez a ela. Sim. Aí ela responde: recolher-vos algum tempo com fé e fervor, serdes menos numerosos, o grupo não podia ser Sim. grande, isolar-vos um pouco e providenciardes um médium do gênero de Home, do Sr. Home, né? O Daniel Douglas Home. Que deixava o... Que dentre as suas possibilidades, ele fornecia elementos para materialização. Então, para ela ser vista, teria que se materializar. E exatamente em seguida, nós vamos, no outro programa, tratar de algumas informações do Kardec a respeito desse médium, Sr. Home. Então, meus irmãos, terminamos agora, né, essa excelente colocações aí de Kardec, né, na pesquisa, e desejando a todos muita paz, muito carinho. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira, acompanhado do nosso irmão Pablo. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.